Olá, mulheres alquimistas! Sejam muito bem-vindas a mais um Fale com a Jana. E hoje a gente vai falar sobre como superar o medo de empreender. Mas antes, eu vou aguardar vocês entrarem. E para quem é essa live? Essa live são para todas as mulheres que querem empreender na nova era e que ainda tem muitos medos. Medos conscientes, medos inconscientes, medos ocultos, medos do sistema familiar. Eu vou estar abordando os tipos de medo nessa live e como que você vai superar os medos em 4 etapas. Então eu quero te convidar para convidar todas as amigas de vocês que tenham interesse em empreender de uma forma humanizada e que querem, na verdade, superar todos esses medos para conseguir atingir, alcançar uma vida mais próspera e abundante. O Fale com a Jana acontece todos os dias, todas as quintas-feiras, às 20h20. Oi, Lu! Seja bem-vinda! Mas antes de começar essa live, eu quero convidar vocês para meditar comigo. Especialmente, eu senti muito esse chamado dentro do coração. Com todas as tragédias e coisas que estão acontecendo no planeta, eu coloquei aqui uma música de cura, de Iemanjá, e eu quero também falar de 2 pessoas da nossa comunidade aqui, em Gold Coast, que foram seriamente afetadas pelas enchentes. O nome dela é Cláudia Ortiz e Lucas Márcio, e eles são donos da empresa Brazo Snack Shack. Eles vendem salgadinhos para nossa comunidade brasileira e eles perderam muitas coisas. A casa deles foi alagada e eles perderam o carro, os instrumentos de trabalho, que somaram prejuízos em torno aí de $15 mil. E eu, como brasileira na comunidade de Gold Coast, senti de ajudá-los. Então eu quero deixar aqui o Instagram deles, chama Brazo com 2 Es, Snack Shack. E quem puder fazer uma doação ou dar algum apoio, eu vou deixar depois no meu Instagram, tem um link de doação. E eu acho que nesse momento, que a gente é imigrante, vivendo num outro país, perder os nossos instrumentos de trabalho devido a uma tragédia, eu acho que nesse momento é um momento que a comunidade precisa se reunir, engajar e ajudar. E que se cada um fizer um pouquinho, com certeza vai fazer a diferença. Então eu quero te convidar para meditar junto comigo, e é por isso que eu coloquei essa música de Iemanjá, na qual eu vou inclusive colocar novamente, porque a Iemanjá é a deusa das águas, é ela que traz a fluidez, a abundância, a cura, é a energia feminina. Então, antes da gente falar dos nossos medos, vamos meditar. Então, convidando você para fechar os olhos, imaginando uma luz, a luz mais luminosa que você já enxergou em toda a sua vida. E essa luz vem lá do topo do planeta, lá do cosmos. E ela vai se aproximando, até que ela toque o topo da tua cabeça. E ao tocar o topo da tua cabeça, ela vai penetrando em cada célula, cada átomo, removendo e limpando qualquer energia de baixa frequência vibracional que possa estar presente agora no teu campo magnético. Limpando, identificando medos, que é o tema da live de hoje. E percebendo se esse medo está mais presente em alguma parte do seu corpo. E vai observando esse medo. Vai percebendo se existe alguma cor ou algum formato desse medo. E vai identificando no campo energético ou no teu corpo físico
em qual parte esse medo está mais denso, ou está localizado. E vai imaginando agora que essa luz que vem lá do cosmos e representa o amor incondicional do amor, agora você pode utilizar essa luz para focar nesse medo. E mentalmente você vai pintando esse medo, pintando até que ele se dissolva e que você comece a enxergar essa energia sendo dissipada. Observe se existe alguma outra energia, como raiva, angústia, ansiedade, mágoas. E vai observando o seu corpo e observando essa luz. E imaginando essa luz limpando, removendo, dissolvendo. E ao mesmo tempo que essa luz vai fazendo toda uma limpeza, escaneando o teu corpo, da cabeça aos pés, eu quero te convidar para imaginar agora que os teus pés estão conectados com a terra que te dá a base, que te dá a segurança, que te traz a firmeza, que te traz todo o suporte que tu precisa para viver nesse planeta Terra. Vai imaginando que essa terra agora vai sugando e removendo essa energia que se dissipa. A terra que tem o poder de transmutar, de transformar e de te proteger, acima de tudo, de te nutrir, de te acolher. Vai imaginando agora essa luz se expandindo por todo o teu corpo, por toda a Austrália ou o Brasil, ou seja lá o país que você esteja, expandindo por toda a tua cidade, pro país, expandindo, expandindo, expandindo. Imaginando essa luz para todas as pessoas que precisam nesse momento, pessoas que sofrem, que perderam as suas casas, perderam seus entes queridos, pessoas da guerra. Vai mandando luz para todo mundo que precisa e percebendo que essa luz, que é a representação do amor incondicional, é essa energia que une o todo, assim como a energia da água, que une o todo. A água está em cima, está embaixo, está dentro. Nós somos 70% água. E o amor também é o que predomina, é o que une. Então vai imaginando que agora você é um com todo. Percebendo que tu não tá sozinha nessa. Que estamos todos juntos. Vai fazendo uma respiração bem profunda. Tomando consciência do aqui e agora. Agradecendo por esse momento de estar aqui. E no teu tempo. No teu tempo vai abrindo os olhos. Agradecendo por esse momento. De olhar para você. De emanar amor para aqueles que precisam. Gratidão por estarem aqui, por enviar o aviãozinho aí convidando as amigas de vocês. E agora, vou baixando aqui o volume, que eu vou entrar no assunto da live, que é o assunto para como superar o medo de empreender. E na verdade, não é só um medo, antes fosse, né? Seria mais fácil, olha só, vou te ensinar a eliminar um medo. Na verdade, não é um medo, são vários medos. E que medos são esses? Quem aqui quer empreender e ainda não empreende porque tem uma resistência, tem um medo, é cética? Quem aqui quer empreender e tem esse receio ou algum medo que queira compartilhar? E o medo de quê exatamente que você tem? Se quiser escrever. Antes da gente falar como que a gente vai quebrar esses medos,
é muito importante a gente entender que o medo, ele existe por um motivo. E qual é o motivo do medo? Quem sabe? O medo... Ah, tá sem áudio? Ai, gente. Eu fiz a meditação inteira sem áudio. Alô, alô? Estão me ouvindo? Alô, 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 alô? Estão ouvindo? Vocês ouviram a meditação? Ai, Valéria, que legal. Tá ouvindo? Tu ouviu a meditação, Valéria? Tá ouvindo. Então, vamos falar dos medos. O medo, ele existe com o único motivo de nos proteger. Porém, quando o medo ele tá em excesso, a energia tá em excesso, ele nos estagna, né? E aí a gente não consegue seguir adiante. Então, no meu dia a dia, enquanto mentora de carreira e empreendedorismo, eu atendo muitas mulheres e o meu papel, assim, principal, eu diria, é ajudá-las a superar os medos para que elas consigam mover de A para B e consigam prosperar. Obrigada, pessoal. Né? Então, se a gente tem medos e a gente não tem consciência desses medos, os medos são os que nos governam, não é a gente que nos governa. Então, antes de eu falar como que a gente vai quebrar os medos, primeiro eu vou falar dos tipos de medo que a gente tem. Então, a gente tem medos que são medos imaginários, a maioria, né, são medos imaginários e medos reais, né? Então, se você está empreendendo e se você for pegar um empréstimo no banco a mais do que você pode pagar, com certeza você vai ficar com medo, porque isso é um medo real, o medo existe. Mas tem alguns medos que são medos imaginários, medos do julgamento, medo do que as pessoas vão achar. Então, a gente tem que entender quais são os tipos de medos. É imaginário ou é um medo real? É um medo consciente, né? Quando a gente fala dos nossos medos, normalmente nós estamos falando de medos que são conscientes. Normalmente a gente não está falando sobre medos que são inconscientes, né? Até porque a gente muitas vezes não consegue identificar quais são os medos inconscientes, né? Muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, os nossos medos, eles são inconscientes. E para que a gente consiga reprogramá-los, nós precisamos expandir o nosso estado de consciência. Ou seja, por isso que a gente tem autoconhecimento. O autoconhecimento, ele não serve só para a gente descobrir o que a gente gosta e o que a gente não gosta. O autoconhecimento, ele serve principalmente para que a gente expanda nosso estado de consciência e consiga identificar o que tem no nosso inconsciente que está impedindo a gente de prosperar, né? Então, pensa que 10% só das coisas que acontecem na nossa vida a gente tem consciência. 90% acontece no modo inconsciente. É a nossa caixinha preta que tá ali, que a gente não consegue identificar quais são os medos que estão nessa caixa preta. Então, às vezes, eu não tô com medo. Aí começa a fazer a mentoria e começa a perceber que tem medos que são do pai, medos que são da mãe, medos que são ocultos e que são medos ocultos familiares. Não são medos que são teus, são medos que são do teu pai, são medos que são da tua mãe. Por exemplo, famílias, pessoas que vêm de famílias mais tradicionalistas, que o pai é funcionário público, a mãe foi professora do estado, e aí nunca tiveram na família alguém que empreendesse, porque foi vendida a ideia dos pais para aqueles filhos, para aquela família, que o que era seguro naquele momento era conseguir um emprego público. Quem aqui nunca ouviu falar nisso, né? De pessoas que passam por essa situação. Elas têm um sonho de empreender, mas não querem contrariar os pais, porque os pais são funcionários públicos e elas não querem contrariar os pais. Então, por amor, os filhos acabam seguindo as crenças ocultas dos pais para não decepcionar. Na tentativa de ter aprovação, na tentativa de ter amor, na tentativa de ser aceito, né? Porque também isso é uma necessidade humana, tá? Então a gente tem que identificar esses medos. É imaginário ou um medo real? É um medo consciente ou é um medo inconsciente? É um medo que é meu
ou é um medo que é da minha família? Até aí tudo bem? Depois que a gente entende quais são os tipos de medo, é importante a gente identificar quais são esses medos. Então, coisas que eu escuto muito no meu dia a dia das minhas mentoradas é o maior medo. O que você acha que é? O que você acha que é o maior medo de empreender? Conta pra mim qual que é o teu, de repente é o mesmo, né? O maior medo de empreender que eu escuto todos os dias é o medo de se expor. É o medo de se expor, é o medo do julgamento. Isso é uma sombra muito provocada pela forma que nós crescemos e fomos educados e pelo nosso sistema patriarcado, né? Do patriarcado. Por quê? Mas patriarcado, Jana, o que é isso? Explica melhor, o que isso tem a ver? Né? Então, a gente vem sendo governada há mais de 5.000 anos por uma sociedade predominantemente masculina, no qual os valores masculinos predominam os valores femininos, né? E essa sociedade, por característica, oprimiu a energia feminina. E quando eu falo energia feminina, não tô falando de opressão da mulher em si, que também foi prejudicada, mas a energia feminina que existe em tudo, na mulher e no homem. A energia feminina do homem também foi suprimida. E na mulher também. Homem não chora, homem tem que ser forte, homem tem que ser mental, tem que ser lógico, senão não é homem. Então, todos nós fomos prejudicados por esse sistema que controla, que compara, que compete, né? E que nos traz muito medo. Porque a gente cresce desde criança num sistema educacional onde nós somos comparadas o tempo inteiro com o nosso coleguinha, com a nossa amiga, com as pessoas em geral. E nós somos medidos não pelas nossas potencialidades, talentos e paixões. Nós somos medidos por um ideal que está fora de nós, por um externo que está fora de nós, que esse ideal é nunca atingível. Nós nunca somos bons o suficiente para o modelo ideal predestinado pela sociedade. Então a gente cresce com a síndrome de que a gente não é o suficiente. E aí que mora o grande problema, porque inconscientemente toda a mídia vai reforçando que você não é o suficiente, você não é o suficiente, você não tem o carro, você não tem o tênis, você não tem a bolsa, você não tem a barriga tanquinho, o olho azul, e assim vai. E aí a gente vai se sentindo murchando o nosso potencial, murchando o nosso potencial, murchando o nosso potencial. E nós, mulheres, ainda sofremos mais ainda, né? Porque o sistema da dualidade, da competição, ele é para todos, né? Mas a mulher ainda ficou desfavorável por toda uma questão política, de machismo, do patriarcado, e ficou o tempo inteiro num espaço de submissão em relação ao homem, né? Então toda a nossa sociedade, na época da minha mãe, uma mulher não podia abrir conta, a minha mãe não usava calça, né? Minha mãe tem 72 anos, então assim, o quanto que nós mulheres estamos passando ao longo desses anos, né? E para que a gente consiga ter voz, chegar aqui e dizer assim, eu vou fazer isso, eu me empodero para fazer isso, né? Então, essa é a grande sacada, é a gente entender qual é o sistema que a gente está operando e identificar o porquê que nós estamos sentindo esses medos, né? O medo do julgamento, como eu falei, é um dos maiores medos. O que mais que seria e poderia ser um medo na opinião? Na sua opinião, o que você acha que seria um medo? Medo do julgamento, medo de ter sucesso, medo de fracassar, medo de ganhar dinheiro, medo de perder dinheiro, né? Oi, Renan. Existem muitos medos no qual as pessoas não empreendem e não colocam a voz delas no mundo. Muitas pessoas têm medos porque elas não conhecem como fazer, como empreender, como fazer dinheiro daquilo, como transformar os seus talentos e potenciais em algo que seja rentável e sustentável, né?
E aí sim, precisa trazer conhecimento. Porque se a gente não tiver conhecimento, a gente acaba não dando certo o nosso negócio. Então, investir em conhecimento, investir em expertise, em mentorias, em uma estrutura que vai te ajudar a fortalecer, né? E minimizar os teus erros e os teus custos, né? Então, o primeiro passo é identificar os medos. Então, se vocês têm uma folha de papel aí, tá assistindo ao vivo ou tá assistindo essa live gravada, pega uma folha de papel e escreve todos os possíveis medos que você tiver. Porque no momento que tu coloca os teus medos do papel, tu começa a perceber aquele nível mais sutil ou inconsciente que tu não percebia, ele começa a vir. E aí quando tu olha, tu fala, caramba, eu tô vibrando no medo, olha isso. Tenho medo de ficar doente, tenho medo de me expor, tenho medo de ter sucesso, tenho medo de ter fracasso, tenho medo de não ganhar dinheiro, tenho medo de ganhar dinheiro. É tanto medo que vai aparecendo. E para que a gente saia, né, dessa vibração, o primeiro passo é a gente entender que o medo não é nosso. O medo não é seu. O medo, ele é uma energia que tá aqui no planeta. E dependendo da sua frequência vibracional, é a frequência que você vai conectar com esse medo, né? Então, isso é muito importante a gente conseguir entender. E muitas vezes, o que a gente faz? A gente conecta com o medo e entra no medo e se apropria do medo. E o medo acaba sendo, né, um atribuído à identidade, né? Eu sou medrosa. E aí, quando tu pega esse medo e tu atribui o medo à tua identidade, eu sou medrosa, tu cristalizou uma emoção, que pelo próprio nome diz, é emotion, ela se move. Então, uma emoção, ela não é fixa, nunca, jamais, né? A gente está sempre com energias, então, dependendo da energia que a gente se conecta, a gente tem que se conectar e let it go. Se conectar e let it go. This is not mine. De quem é? É meu? É da minha mãe? É do meu pai? É do professor da escola? De quem é esse medo? Porque nem tudo que você pensa é a verdade. Aliás, a maioria das vezes não é a verdade. A maioria das vezes é uma interpretação de uma realidade. Porque a realidade, é muito louco falar isso, a realidade não existe. O que existe é uma interpretação tua, individual, da realidade. Então, nós vivemos cada uma realidade diferente. Por isso que as pessoas sentem diferente. Porque o que vai determinar a emoção é como um subproduto de um estado de pensamento. Então, se eu tenho um pensamento A, eu vou ter um subproduto bom ou ruim. Né? Eu sempre gosto de dar um exemplo. Imagina que tu tá caminhando na rua, tu tem a ferida da rejeição, tu vê a tua amiga do outro lado da rua e tu olha e fala assim, puxa, ela não me cumprimentou, ela não gosta de mim. Esse pensamento vai te gerar o quê? Vai te gerar tristeza. Mas se tu olhares, oi Marcelo, se tu olhares a tua amiga do outro lado da rua e perceber, olha, ela não me olhou porque ela é distraída, aí tu vai perceber que não vai ter um subproduto triste. Tu vai ter um subproduto neutro. Então, dependendo do tipo de estrutura mental de pensamento, tu tem um subproduto que pode ser bom, feliz, neutro, triste ou desesperador, né? Então, quando a gente começa a entrar nessa jornada do autoconhecimento, nós começamos a observar que tipo de pensamentos que a gente está tendo no nosso dia a dia. E mais do que isso, qual é a qualidade desse tipo de pensamento? E será que eles são verdadeiros? Ou será que eu tô somatizando esse tipo de emoção? Será que eu tô somatizando esses sentimentos, essas emoções? Eles são reais? Ou eu tô maximizando ou criando uma ilusão? Medos que são ilusórios, medos que não são reais. Medo de morrer, medo de ficar doente. Obviamente que com o Covid, esse medo ele se tornou um medo que não era ilusório, era um medo muito real, né? Então, tem questões que estão acontecendo no planeta hoje que não são ilusões, que são medos reais. Porém, nós podemos olhar para tudo que está acontecendo e entrar para dentro desse medo, mergulhar
e alimentar pela mídia, alimentar pelo drama e piorar essa situação, ou a gente pode pegar essa energia do medo e tentar desassociar e observar com certo distanciamento para esse medo. Porque quando a gente mergulha na emoção, fica muito difícil da gente conseguir sair dela. Porque como a emoção ela tem uma frequência e o medo tem uma frequência, todas as pessoas do planeta Terra que estão vibrando no medo estão conectadas com essa nuvem do medo. E quando a gente entra nesse medo, fica mais difícil de sair desse medo. Então é importante a gente saber, o medo não é nosso. O medo ela é uma emoção e é uma emoção que se move. Dependendo daquilo que tu alimenta em ti, tu vai ter medo ou não. Se todos os dias antes de dormir tu vai ver notícia ruim, se tu vai ficar falando de coisas ruins, se tu vai ficar falando da guerra, do Covid, disso, daquilo, claro que vai entrar no medo. Mas como se munir se a mídia tá ali, a notícia tá ali? A gente tem que criar uma camada de proteção para não entrar na frequência. Porque quando a gente entra na frequência, aí a gente começa a ficar com medo de tudo. E o medo, como eu falei, ele é um dos maiores bloqueadores energéticos de você receber prosperidade e abundância. Porque aí você foca no medo, você não foca naquilo que você quer conquistar. E tudo que você coloca energia na sua vida, aquilo cresce. Então, se você colocar energia na abundância e na prosperidade e não focar no medo, você vai atrair o quê? Mais daquilo que tu tá focando. Mas se tu focar no medo, no eu não tenho, eu não posso, eu não sou capaz, eu tô insegura, eu tenho medo, o que é o nosso programa 3D, que é o programa da Matrix, né? Que a gente foi programado para estar ali, por todo o sistema, né? Aí a gente fica difícil da gente conseguir mudar a chave e mudar a energia. E os nossos resultados, eles são consequências dos nossos pensamentos, emoções e ações. Porque a partir daquilo que eu penso e que eu sinto, eu tomo uma atitude A ou eu tomo uma atitude B. Então, se eu tô vibrando no medo, eu vou ter uma atitude relacionada ao medo. Eu não vou fazer porque eu tenho medo, eu não vou fazer porque eu não posso, eu não vou fazer porque eu não sou capaz. Só que tudo isso são crenças que estão limitando. É a parte da nossa sombra. Elas são crenças limitantes. O que é uma crença limitante? É tudo que tu acredita. Mas tudo que tu acredita nem sempre é a realidade. Nós, humanos, nessa dimensão, nós somos um sistema de crenças. E toda crença precisa ser comprovada. Se eu acredito que todos os homens não prestam, pode ser o príncipe encantado aqui na minha frente. Eu vou olhar pra ele e vou achar um defeito, vou dizer, o homem não presta, esse cara é louco, ele não existe porque nenhum homem presta. E aí eu comprovei a crença que o homem não presta. Se eu acreditar que eu não sou legal, eu vou trazer no nível inconsciente comportamentos que as pessoas vão rejeitar. E aí eu vou comprovar que eu não sou legal, ou que eu não sou inteligente, ou que eu não sou isso ou aquilo. Então, inclusive as pessoas que estão ao nosso redor, nós normalmente nós atraímos esse tipo de pessoa que vão comprovar a crença que eu tenho de mim mesma. Faz sentido isso pra você? Diz aí se você tá acompanhando, se concorda, se não concorda, tá? Porque entender como que funciona a nossa mente, as nossas emoções, entender sobre energia é muito importante, porque a gente é isso, né? Nós temos emoções, nós temos pensamentos, nós precisamos aprender a lidar com os nossos pensamentos e as nossas emoções para ajudar com que essas emoções e esses pensamentos nos ajudem a nosso favor. Uma vez eu escutei, não sei se vocês conhecem, o Sadhguru, que é um guru da Índia, que eu adoro e eu assisto direto. E ele disse assim, a nossa mente, né, a tua mente, ela é como se fosse a tua funcionária, né? Tá trabalhando ali pra ti, vamos supor, né? Se tu é inimiga da tua mente, se tu não tiver um bom relacionamento com a tua mente, tu tá ralado, né? Então, a nossa mente, ela existe pra nos favorecer, pra nos ajudar e não pra nos boicotar e nos sabotar, né? Então, se a gente não consegue entender quais as crenças limitantes, quais os agentes sabotadores, quais as coisas que estão
impedindo o meu crescimento ou sabotando que eu seja, que eu tenha uma vida abundante, próspera, porque nós todos somos luz, né? Eu acredito nisso, né? A gente é uma luz que vive uma experiência humana, né? E sendo essa luz, sendo essa potência máxima que expande a dimensão 3D, expande esse corpo físico, né? Nós somos merecedores de ter amor, cada um de vocês, cada um de nós, de receber o melhor, de experienciar o melhor, né? E de viver tudo que a gente puder. E não de viver com exclusões. Ou dinheiro ou felicidade. Por que não os dois? Dinheiro e felicidade. Por que não amor, dinheiro e felicidade? Né? Aquela coisa, azar no jogo, sorte no amor. A gente trabalha muito essa questão dual de exclusão. E a espiritualidade nos ensina que é a integração do todo, né? A espiritualidade é a integração do todo. É a gente acessar essa energia do amor de 500 MHz que expande, engloba e integra sem exclusões, tá? Então, é muito importante a gente ter esse autoconhecimento das emoções, da mente, de energia, né? Então, a primeira coisa, a gente identifica os medos. Pega uma folha de papel e escreve todos os medos que você tem. Todos, absolutamente todos os medos. Medo de empreender, medo de julgar, medo de não ganhar dinheiro. Uma vez eu perguntei para uma mentorada minha o que ia acontecer se ela acordasse no dia seguinte e fosse bem-sucedida, tivesse bastante dinheiro e tivesse abundância, alegria, felicidade, saúde, tudo que fosse bom. E ela falou, eu perderia todos os meus amigos, porque as pessoas iam achar que eu sou arrogante, iam achar que eu sou uma pessoa nojenta, superior. Então, essa coisa que a gente vê no Brasil, na novela das 8, onde quem ganha dinheiro é o malvado e quem não tem dinheiro é o bonzinho. Existem muitos esses estereótipos de quem tem dinheiro é malandro. E a gente precisa parar, né, com esse pensamento de que dinheiro é ruim. E eu acho que o dinheiro, na verdade, ele é uma consequência de um bem que tu gera para a sociedade, né? Um médico que ganha bastante dinheiro, ele ganha bastante dinheiro porque ele oferece um serviço muito bom, um advogado, um professor de dança, um chefe de cozinha. Então, assim, cada um de nós aqui, quando a gente faz o bem e promove o bem, é ok tu ganhar dinheiro através do bem, do serviço bom que tu promove, do valor que tu agrega na vida das pessoas. Agora, ganhar dinheiro de uma forma ilícita, ilegal, vendendo droga ou fazendo qualquer outra coisa que não seja alinhada aos valores e às leis universais, bom, aí não é legal, né? Então, a gente tem que entender que o dinheiro, ele é uma energia e ele é uma energia neutra. E conforme o source que ele vem, é que vai ser determinado se ele é bom ou se ele é ruim, né? Então, muitas vezes, o medo de progredir, medo de prosperar, medo de ganhar dinheiro, medo do julgamento, medo de perder os amigos que estão, às vezes, num outro patamar, medo de não pertencer. Todos esses medos vocês escrevem aí. Porque a maioria desses medos não são reais, eles são ilusórios. E quando a gente começa a enxergar sobre essa perspectiva, as coisas ficam mais fáceis de serem resolvidas. Mas quando a gente não consegue nomear os medos ou identificar de uma forma clara, eles ficam atrapalhando no meio do caminho. Eu não sei por que eu não consigo fazer isso. Puxa, todos os dias eu quero lá fazer a mentoria com a Jana, mas eu não faço porque eu tenho medo. Eu não faço porque eu tenho medo. Quantas pessoas já me falaram isso? Eu não tinha coragem de falar contigo. Ainda bem que tu foi lá e me chamou no Instagram, porque eu tinha medo de dar esse passo. Né? Por que as pessoas têm medo de dar esse passo? Medo de acertar e medo de ganhar dinheiro, medo de ser feliz, medo de ganhar um monte de coisa, né? Que o medo de prosperar, às vezes, é maior do medo do fracasso. Porque a gente vive numa sociedade onde nós somos estimulados a ativar o nosso lado sombra. A gente, desde criança, ouve, não faz assim que senão vão te achar exibida. Menos, tu fica se destacando aí dos outros, né? Então, a gente vai vivendo uma vida aceitando o quê? A mediocridade. E quando eu falo mediocridade, o que é a média. Eu não vou me destacar, porque senão eu vou sofrer bullying, né? Os nerds lá da escola, o que acontecia com eles? Tomavam,
né? A turma da bagunça, que era muito bagunceiro também. Então, assim, a gente fica na média. Fica na média porque na média é safe. Na média eu não me destaco e eu não corro risco de ser apontada. Ninguém quer ser apontado. Então, quando a gente se liberta do medo do julgamento, do que o outro tá achando, né? É uma libertação muito grande. Mas como fazer isso, né? Do jeito que eu tô falando parece muito fácil. E não é. Aí é que tá. É e não é fácil, tá? Porque quando nós nos auto-julgamos internamente, é quando a gente acha que os outros estão nos julgando. Mas quando a gente entra numa jornada de autoconhecimento e a gente entende internamente que nós somos sombra e luz, que a gente tem pontos com oportunidades de melhoria dentro de nós, e eu não gosto de chamar de ponto fraco, e a gente tem pontos que já são fortes, né? A gente tem as duas coisas, e a gente aceita com amorosidade aquele lado sombra, né? Aquele lado que não é perfeito, aquele lado que precisa de evolução e desenvolvimento. Aceita, compreende com amorosidade e gentileza, sem julgar, sem se punir, sem se xingar, sem se apontar, dizer preguiçosa, burra, não sei o que, nananana, sem se maltratar. Porque at the end of the day, isso é a energia do auto-amor. O auto-amor nada mais é do que tu te tratar com compaixão e auto-gentileza. Não é usar batom vermelho e unha vermelha, apesar de que isso é só a casquinha. Podia estar aqui sem batom vermelho, sem unha vermelha, e isso não é auto-amor. Auto-amor é a gente se nutrir, se alimentar bem, tomar uma aguinha, que eu vou tomar aqui, comer, cuidar, fazer aquilo que a gente ama, entender o que a gente ama e seguir os nossos sonhos, sem tantas interferências externas. Muitas vezes, pelo senso de pertencimento da família, dos amigos, a gente quer fazer o que eles acham legal, e não o que a gente acha legal. Para ter aprovação do pai, para ter aprovação da mãe, da avó. Às vezes a gente segue aquela carreira que o tio escolheu, porque eu amo meu tio. E aí tu não tá escolhendo o teu coração, tu não tá escolhendo aquilo que faz sentido pra ti, pro teu coração. E eu sempre digo uma coisa, viver uma vida com sentido, o sentido está no sentir. E o sentir está no coração. É com o coração que a gente sente. O coração é o nosso centro. A mente, ela serve para a lógica e a estratégia para realizar o coração. Só que numa sociedade patriarcal, onde a energia masculina, que é regida pela mente, elemento ar, é predominante, se esquece do sentir. O sentido e as emoções foram eliminadas. E a gente vem vivendo há 5.000 anos uma sociedade apenas daqui para cima. Uma mente que está desconectada com o coração. Robótica, onde nós tomamos decisões nas nossas vidas profissionais e a gente toma decisões na nossa vida do dia a dia seguindo apenas o pensar e não o sentir. Porque trabalhar com amor não dá dinheiro. Imagina trabalhar fazendo o que gosta. Imagina, trabalho é trabalho. Né? Então, quanto que a gente não escuta isso do masculino, dessa energia masculina que acredita e que separa, né? É uma energia dual. Qual é a energia feminina? A energia da integração. A energia feminina é a energia que acolhe, é a energia que integra, é a energia da terra, a energia da água, é a energia da nova era. O Marco tá falando, mente robótica, concordo demais. Sim, na época da Revolução Industrial, nós humanos fomos treinados para atender um sistema industrial sistematizado, né? Então a gente foi para trabalhar em produção, em massa, sem pensar, sem criar. E a escola, desde aquela época, já treinava cidadãos para não pensar, para seguir ordens, para seguir regras. Como é que é a nossa escola, pessoal? 15 minutos de break, regra. Uniforme, formatura de formatar. Formataram os humanos, mataram a capacidade criativa, mataram o desejo de aprender, de estudar. Então a gente sai da escola traumatizado, sai da faculdade traumatizado, nunca mais quero estudar. E estagna ali, nesse pensar.
porque se traumatizou tanto com prova, com comparação, com se sentir não o suficiente. Ó, lembra da escola como é que era? Era muito massacrante. Eu lembro que eu era péssima aluna, tá, pessoal? Vocês não vão acreditar em mim agora no que eu vou falar pra vocês. Eu peguei recuperação em 13 matérias no segundo ano do segundo grau. Em todas, até em educação física. Ensino religioso. Eu era rebelde no colégio. Eu nunca aceitei as regras, desde criança. Prova de física, eu olhava bem pra cara do professor e dizia: prova de física hoje, eu vou pro pátio tomar sol, porque eu não quero aprender sobre isso, nunca vou trabalhar com isso. Então, assim, claro, ainda bem que eu fui rebelde, que eu sou rebelde e que eu tento, né? Porque quando a gente quebra, né, as coisas é quando a gente começa a pensar fora da caixa. Então, não necessariamente o aluno que é rebelde é ruim, né? Às vezes o aluno rebelde é aquele que vai inovar, é aquele que vai trazer inovações. E eu me enquadro nessa situação, né? De pensar fora da caixa, de trazer, de não me conformar com o sistema, de não me conformar com as regras, de não me conformar com as imposições, né? E claro, cada um é de um jeito, tá? Mas essa é a minha personalidade e eu acho que é por isso que eu faço o que eu faço, porque eu vou conforme o que eu acho que é e não conforme o que estão tentando me colocar na caixa, né? E eu acho que a forma que a gente foi educado fez com que a gente perdesse o sentido das coisas. Porque a gente foi educado para fit in, para servir o sistema, para se enquadrar e não para pensar diferente. E no momento que a gente se compara o tempo inteiro, desde criança, quando a gente chega aqui na hora de empreender, a gente olha para aquele que já está na frente e diz assim: quem sou eu para começar? Quem vai comprar de mim? Ninguém vai comprar de mim. Eu não sei o suficiente. Eu não sei o suficiente de conhecimento, eu não tenho seguidores o suficiente, eu não tenho dinheiro o suficiente. E aí, galera, ó, começa a vir crença atrás de crença, crença atrás de crença, e você começa a escrever mais motivos para não abrir esse negócio do que mais motivos para abrir esse negócio. Só que essa comparação é muito nociva. Se você começa a se comparar com quem tá na frente, é como tu comparar um nenê com quem já tem 30 anos de idade. Você nunca pode comparar as jornadas, porque cada um tá numa jornada e um nível de evolução que é totalmente diferente. Então, se você quer começar um negócio, você precisa, em primeiro lugar, para começar, entender o porquê que tu quer começar esse negócio. O que é que faz te mover? Então, é dar sentido, é entender o porquê, aquilo que te move e entender os benefícios que isso vai trazer na tua vida e na vida das pessoas que tu vai servir, que tu vai contribuir. Tu foca naquilo que tu ganha e não naquilo que tu perde. Tu não foca no obstáculo, porque se tu focar no obstáculo, tu jamais vai começar. Jamais vai começar. E se tu te comparar com o outro, tu também jamais vai começar. Então tu tem que entender que, em primeiro lugar, tu é única ou único na vida. Tá vendo isso aqui? Uma digital. Só tu tem essa digital no mundo, ninguém mais. As pessoas, elas vão comprar de ti porque elas vão gostar de ti. Elas vão gostar da tua energia, elas vão gostar da forma que tu fala. Ou não, ou elas vão odiar a forma, né? Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta. E tá tudo bem. Porque a gente não é um pacotinho de bolacha que tá aqui pra agradar. A gente vai agradar um tipo de pessoa. Então a gente tem que entender que tipo de pessoa é essa que vai gostar da gente, que vai comprar da gente, né? Nós não estamos aqui para atender todos e resolver, né, todos os tipos de problema. Estamos aqui, oi Pati, estamos aqui para resolver e ajudar problemas específicos, né? Nós não estamos aqui para resolver todos os tipos de problema. Então, quais são os problemas específicos que você vai ajudar a resolver, né? Então, nunca se comparar com quem tá numa jornada diferente. Essa é a primeira regra. Entender exatamente aquilo que tu tem que aperfeiçoar, melhorar ou aprender, e com o tempo, ao invés de trazer o perfeccionismo na frente, de dizer que tem que estar tudo perfeito para começar, começando aos poucos, tá? Então, depois que você anotou aí, número 1, né, a primeira etapa, identificou todos os medos de empreender. Medo de prosperar, medo de ganhar dinheiro, medo de falhar, medo de não dar certo, medo de que ninguém vai comprar de mim, medo de não conseguir prestar um serviço bom, medo da rejeição, medo que as pessoas vão reclamar. Escreve os medos.
Escreveu todos os medos? Etapa 2. Classifica esse medo. Classifica esse medo em: esse medo é real? Ele realmente faz sentido? Ou ele é um medo que não tem nada a ver? Viajei nesse medo aqui, né? Quantas vezes a gente escreve e fala assim: gente, que medo é esse? Esse medo nem é verdade. Quem nunca passou por isso aí, né? Escreveu, identificou se é imaginário, se é um medo real. É um medo real. Tudo bem. O que tu pode fazer, então, para que isso não aconteça? Depois, é um medo consciente, né? Ou é um medo que tu não tinha consciência? E aí, quando tu vê que existem medos inconscientes, começa a aparecer começa a aparecer vários deles. É um medo meu ou um medo da minha família? Classifica esses medos. Depois, reprograma o medo. Eu queria trabalhar com alguém aqui, já que temos várias pessoas assistindo. Quem tem um medo real que gostaria de trazer pra mim, que gostaria de trabalhar aqui? Quem tem um medo pra me dizer? Alguém tem um medo pra me falar? Gente, sem medo do julgamento, hein? Vamos exercitar o não medo do julgamento. Play Press. Parabéns, Jana. Saudades de ti. Bom trabalho. Oi, Marcelo. Tudo bom? Saudade, querido. Tami, me fala qual que é o teu medo, Tami. Sem medo de julgamento, galera. Medo de sair daqui e ir para a Austrália e empreender. Tá. Esse medo é um medo real ou é um medo imaginário? O que tu acha? O medo de sair daí. Mas tá, o medo de sair daí. Mas o que seria o medo de sair daí? Poderia especificar exatamente qual é o medo? Porque do medo de sair daí, tu vai conseguir identificar vários medos. Estou no Brasil hoje e vou para a Austrália e quero abrir um salão. Tá, ótimo. E quais são os medos de abrir o salão? Quais são os medos de abrir o salão? Aí tu vai escrever todos eles numa lista, né? Porque aqui estou com segurança. Tá, se segurança é algo importante pra ti e tu queres viajar pra cá, tu tem que colocar numa balança e conseguir compreender. É importante pra mim ficar aqui e ficar seguro ou é importante eu sair da minha comfort zone e procurar o crescimento? Né? O medo de ir aí, a insegurança de tudo aí, de não dar certo. Isso é um medo real, pode não dar certo. Mas quais são os motivos que podem não dar certo, né? Então aí tu começa a mapear o medo. Medo de quê? Medo de abrir um salão. Então o que tu pode fazer para minimizar o medo? Bom, eu posso fazer um planejamento estratégico, eu posso fazer uma pesquisa de mercado, eu posso falar com pessoas que já abriram o salão, eu preciso identificar se eu tenho o dinheiro suficiente para investir, que vai me dar um retorno. Quanto que é o retorno que eu tô esperando desse investimento? Em quanto tempo eu posso ter este retorno, né? O que eu preciso fazer para que todas as etapas para que isso se realize, né? Então tu tem que entender, eu tô aqui no Brasil, quero ir pra Austrália, quero abrir um salão de beleza na Austrália. Alright, quais são as etapas que eu preciso fazer para chegar até lá? O que exatamente que eu preciso aprender, né, para que eu consiga fazer isso, né? Eu preciso aprender do mercado local, eu preciso aprender das leis locais, eu preciso talvez ter algum tipo de certificação ou não, né? Agora, tudo isso precisa colocar no papel para que esses medos sejam minimizados. Então, se trabalha numa estratégia de quê? Numa estratégia de desenvolvimento. Desenvolvimento das coisas que do conhecimento que tu precisa adquirir, nota aí, conhecimento que tu precisa adquirir, da atitude que tu precisa ter para isso acontecer, porque não adianta tu ter um conhecimento teórico e tu não ter atitude, né? Das habilidades que tu vai ter que desenvolver, da parte de certificações que tu vai ter que ter no local, né? De como que tu vai atrair os teus clientes,
da tua estratégia de negócio e posicionamento, qual vai ser o posicionamento do teu negócio, aonde que tu vai abrir ele, né? Quem vão ser os teus clientes? Vão ser brasileiros? Vão ser gringos? Se forem gringos, tu tem inglês o suficiente? Não tem? Quanto tempo tu vai precisar aprender o inglês? Precisar para aprender o inglês para poder... Então, começa a fazer o planejamento. Aí tu minimiza os medos. Faz sentido, Tami? Deixa eu ver aqui o que a Mia falou. É Mia, né, Mia? Jana, medo de nunca mais trabalhar com o que amo. Medo de nunca mais trabalhar com o que ama. Mia, hoje você trabalha com o que ama? Não sei se você tá aqui ainda. Esclareci, Tami? Agora, quando a gente fica só na energia do medo, na energia do medo, na energia do medo, né, Tami? E não consegue colocar no papel, aí tu não consegue estabelecer essa estratégia para alcançar o que tu deseja, né? Não trabalha com o que ama, Mia. E tu tem clareza, Mia, do que é que tu gosta, que tu gostaria de trabalhar? Tu tem ideia do que seria? Porque é muito importante a gente ter primeiro essa clareza, né? E lembrar que nós, tudo que a gente quiser, a gente consegue alcançar desde que nós possamos fazer uma estratégia de desenvolvimento. Os resultados que tu alcança na tua vida dependem diretamente das tuas ações, que dependem diretamente dos teus pensamentos e do teu estado emocional. Se os teus pensamentos e teu estado emocional não estão alinhados ao atingimento da energia, né, dos teus objetivos e do teu querer, dessa energia aqui do coração, daí fica difícil de manifestar, né, de trazer da energia espiritual para a energia terrena, né, porque a gente é um canal entre o céu e a terra, né, nós trazemos, né, no nosso espiritual conecta com essas informações, essas energias que estão nesse plano que não é terreno, que é o mundo das ideias, não é o mundo terreno. O mundo espiritual não é o mundo terreno. Mas o homem conecta essas outras energias e traz para a Terra. Nós somos o canal de manifestação do mundo das ideias e do mundo da espiritualidade para que a gente manifeste neste plano terreno as coisas materiais, né? Quando a gente olha e fala assim, nossa, quem é que fez tudo isso aqui? Nós humanos fizemos tudo isso aqui. Tudo que existe no mundo foi nós que criamos, né? Nós temos essa habilidade de co-criar e de manifestar aquilo que o homem é capaz de imaginar, ele é capaz de criar e de manifestar. Se você, por algum momento, não está conseguindo realizar e co-criar os teus sonhos, a tua realidade ideal, com certeza absoluta, tem crenças que estão te limitando a que tu faça essa manifestação e co-criação nesse plano terreno. E aí cabe esta expansão de consciência para você entender o que está bloqueando e o que está limitando, como reprogramar e transformar essas crenças limitantes que limitam em crenças potencializadoras que te potencializam. Te potencializam a quê? A realizar aquilo que tu deseja, aquilo que tu ama, aquilo que faz sentido para ti. Faz sentido até aqui? Deixa eu ver. Entendo mapear o medo, bacana. Deixa eu ver. O medo de nunca... A Mia, eu retomei a minha marca de biquíni, que eu tenho desde 2016, mas estava parada. Você me trouxe alguns insights que me ajudou muito. Ai, que legal, Mia. Tu quer compartilhar quais foram os insights que tu teve? Que é bem importante, se tu dividir aqui com a gente quais foram os insights que tu teve, isso pode também ajudar outras pessoas a ter esses insights também, né? Então, até eu fiquei curiosa para saber quais foram os insights que teve. E eu fico muito feliz, né? Porque, assim, às vezes é uma frase que a gente precisa ouvir que muda a nossa jornada, que muda o nosso destino, que muda a nossa vida. Por que eu tô aqui hoje com vocês? Porque eu acredito que eu tenho muito para compartilhar, né? E nem todo mundo pode investir na mentoria, mas eu quero ajudar o maior número de pessoas que eu puder, né?
mesmo que as pessoas não consigam ainda remunerar, né? Porque eu mudei a minha vida, o percurso da minha vida, muitas vezes por frases que passaram na minha vida. Um livro que eu li, uma pessoa que me falou algo. Então eu acho que quando a gente compartilha o que às vezes para nós parece básico, para o outro é uma mudança de vida, né? Então todo mundo compartilhando um pouquinho do que sabe. E eu sempre acho que quando a gente não compartilha o que a gente sabe, ou a nossa sabedoria em algum aspecto, algum quesito, por medo do julgamento, a gente tá deixando de ajudar o planeta a se desenvolver, né? A se desenvolver, a evoluir. E hoje a gente não pode perder tempo. Do jeito que o planeta tá, toda essa catástrofe acontecendo no mundo, seria muito diferente se todo mundo estivesse compartilhando e se a gente estivesse vivendo em comunidade e todo mundo estivesse compartilhando um pouco daquilo que sabe para ajudar o próximo. Seria muito diferente do que a gente está vivendo hoje. O mundo não estaria em guerra, não estaria com fome, né? Então, assim, eu acho que às vezes a gente pensa que o problema tá lá, mas o problema muitas vezes está dentro da gente, com a gente. Da forma que a gente às vezes está se tratando, não com paz, mas com guerra interna, né? E às vezes com se comparando, se diminuindo. Então é muito importante a gente entender que o que tá fora é o que tá dentro. Quando a gente alinha dentro, a gente alinha fora. E aí a gente começa a ter mais uma vida mais em paz, mais centrada. E fica menos suscetível ao que tá acontecendo fora, tá? Então, a Mia tá dizendo que ela teve segurança, autoconfiança, acreditar em si. Acredito que tudo tem na hora certa. Absolutely, né? Acreditar em ti. Os teus resultados dependem de você. Confiança é a base de tudo. Sem confiança, a gente não faz absolutamente nada. A gente não consegue enviar um currículo no emprego mais simples. A gente não consegue abordar um empregador que possivelmente pode estar precisando do nosso trabalho. A gente não consegue fazer uma live ou prospectar um cliente. Autoconfiança é a base de tudo. Se tu não tiver autoconfiança, será muito, muito difícil progredir e prosperar na sua carreira. Entenda isso. Se você que está aqui assistindo nesse momento essa live ao vivo ou gravada e se sente insegura, sente que tem falta de confiança, em primeiro lugar, não é culpa tua. Não é culpa tua. Nós somos programados para não ser autoconfiante. Porque quando a gente não é autoconfiante, a gente é manipulado, eu não gosto de falar essa palavra, mas a gente é conduzido a trabalhar em trabalhos de base. Porque eu não sou autoconfiante, eu tenho medo de fazer qualquer outra coisa porque eu não confio em mim. Então eu vou me contentar com esses 15, 20 dólares por hora, né? Como que se escraviza uma sociedade quando nós não temos mais escravos? Deixando elas, as pessoas, em primeiro lugar, alienadas de si no sentido de eu desconheço quem eu sou, desconheço o que eu gosto, desconheço os meus potenciais, desconheço as minhas fortalezas, desconheço os meus pontos fracos ou oportunidades de melhoria. Eu desconheço. Então, se eu desconheço tanto, eu aceito qualquer coisa que tu me pague. E aí, tu não consegue ir pra frente. Então, o primeiro passo é autoconhecimento, autoconfiança e autodesenvolvimento. Autoconhecimento para entender o que eu preciso desenvolver para chegar onde eu desejo. E ainda esse autoconhecimento de eu conheço quem eu sou e aonde eu quero chegar. Clareza de who I am and who I want to be. E aí se traça um plano. Esse plano é o que é o trabalho de mentoria. Uma mentoria, ele é um plano de quê? De desenvolvimento. De desenvolvimento das tuas competências, dos teus comportamentos e das tuas atitudes. Porque um curso, normalmente, ele te ensina o quê? Teoria. E teoria a gente aprende na escola. Mas a gente não aprende a ter atitude, a superar os medos na escola, na faculdade. Pelo contrário, a gente sai da faculdade com mais medo de errar do que de acertar. Uma mentoria é um trabalho prático que vai trabalhar na veia para eliminar todos os medos que tu tem, para que tu consiga ser livre para tomada de decisão e realização dos teus sonhos.
para isso que existe esse trabalho de mentoria, né? Que eu faço tanto de carreira com propósito quanto de empreendedorismo humanizado. Então, é muito importante que vocês saibam, pessoal, que existem hoje profissionais que podem te ajudar a superar exatamente isso que tu tá sentindo agora, tá? Existe uma forma de você sair dessa situação de estar se sentindo muitas vezes com muito medo de não conseguir ir adiante. E a gente trabalha nesses medos reais e nesses medos ilusórios. Nos medos reais, a gente vai trabalhar análise de risco, estratégia, quais são os riscos desse negócio não dar certo, o que pode acontecer se der certo, se entrar um competidor, né? A gente faz análise SWOT, entende os teus diferenciais, como é que tu te posiciona no mercado, como é que tu vende os teus serviços, como é que tu estabelece as metas para atingir os resultados que tu deseja, quem são os teus clientes, quais são as dores dos teus clientes e como que tu oferece soluções assertivas e inteligentes que vão te diferenciar no mercado para atender uma demanda e gerar valor. O teu negócio, at the end of the day, ele tem que gerar valor e gerar transformação. Se você fizer um negócio hoje, qualquer negócio que você for fazer, qualquer negócio é qualquer negócio, e não gerar valor, pode fechar a porta. Fecha a porta porque ele já não deu certo. O foco de abrir um negócio nunca deve ser no seu interesse pessoal. O foco do seu negócio deve ser em como gerar valor para o seu cliente. É surpreender, entregar a mais, gerar valor e transformação. O foco é na contribuição. Isso é o que né, os princípios de empreendedorismo humanizado. Eu saio do foco do eu, do ego, e eu passo com foco na contribuição. Tá? Depois que identificou os medos, número 1, etapa 1, classificou os medos, que tipo é medo imaginário, medo real, medo consciente, medo inconsciente, chegou a hora de reprogramar esses medos. Como que a gente reprograma o medo? Alguém sabe? Alguém quer me dar um medo real para eu ajudar a reprogramar? Quem quer me dar um medo real de empreender para eu ajudar a reprogramar? Oportunidade única, hein? Quem quer me dar um medo real para eu conseguir ajudar a reprogramar? Vamos tirar o medo do julgamento e tá todo mundo aqui com o coração aberto. Prometo que todo mundo que tá aqui tem o mindset de não estar julgando. Então, pode falar o medo que eu vou te ajudar a reprogramar esse medo. Usando o que eu vou usar para reprogramar o medo? Programação neurolinguística. O que é programação neurolinguística? É uma técnica que eu sou especializada de programação mental. PNL ou NLP em inglês é programar os neurônios através da linguagem. Então, pensa que o nosso cérebro, eu não gosto de comparar nosso corpo com uma máquina, mas pensa que o nosso cérebro, ele é como uma máquina, tá? Melhor que uma máquina, muito melhor que um computador. Ele tem uma programação mental. E essa programação mental são as próprias crenças no qual eu falei antes. Quando nós estamos programados para pensar de uma forma, nós temos resultados consequentes daquela programação. No momento que eu mudo a minha programação, eu elimino as crenças limitantes e eu substituo por crenças potencializadoras, tu mudou o resultado, tu mudou o rumo da tua vida, tu mudou o destino da tua vida, tu mudou tudo na tua vida. Tudo na tua vida, tá? A Val. Oi, Val. Ai, viu? Mudei a live por tua causa, ainda bem, né? Que bom que tu tá aqui. Tenho medo real no meu atual trabalho de me comunicar em inglês. Entender, me passar por perdida e me expor. Ótimo. Muito bom que tu colocou o te expor, porque normalmente o medo do inglês é muito o medo do que o outro tá pensando. Veja se faz sentido isso pra você. Então, o teu foco hoje do medo de inglês, ele não tá em você transmitir aquilo que você está sentindo ou pensando. Por isso que às vezes as pessoas não conseguem aprender inglês. O foco tá, eu vou errar, ele tá me julgando, ele vai achar que eu sou burra. O foco tá no olhar do outro, não tá em transmitir a mensagem. E aí quando o foco tá no outro, tu não consegue transmitir, aí tu tranca. Aí tu fica com medo. Então aqui, Val, o primeiro passo para tu conseguir, né,
transcender a esse medo é você primeiro entender que o medo do inglês é o medo do auto-julgamento. Então você precisa fazer o quê? Se autoaceitar. Se autoaceitar. Compreender que o inglês, ele é uma ferramenta de comunicação. Para fazer o quê? Para expressar o teu sentimento, para expressar a tua ideia, para expressar os teus valores, aquilo que tu é, o que tu tem de bom para dividir. Então, e que é a tua segunda língua. O cara que tá te ouvindo, ele não tem nem meia língua, segunda língua. Então, tu já ganhou dele, né? Se tu parar pra pensar assim. Então, quando tu para de focar, o teu foco tá no olhar do outro. Quando tu para de focar no olhar do outro e tu foca na mensagem, na qualidade da mensagem e não no perfeccionismo da mensagem, tu vai falar fluentemente e o teu medo vai se dissipar. Se ficar muito difícil, como é que a gente faz o medo? Vou ensinar aqui pra vocês. Pega o medo de vocês, que vocês anotaram aí na folha de vocês, e pega o medo aqui. Vou pegar o medo da Val. Medo de falar inglês. Tá aqui o medo. E essa vozinha aqui é a voz que vai falar com esse medo. O medo é a sombra. Essa voz é o lado inconsciente. Essa voz aqui é a voz da luz. Então essa voz consciente vai olhar para esse medo e vai dizer assim: medo, muito obrigada por você existir. Muito obrigada por você estar aqui e querer me proteger. Eu te agradeço demais por você querer me proteger. No entanto, eu quero te dizer, medo, que nós não estamos correndo nenhum risco em falar inglês errado. Nós estamos totalmente protegidos e seguros. Medo, o medo do inglês, ele é um medo que não tem por que desistir. Porque a partir de agora, a partir de hoje, medo, eu entendo que eu posso seguramente expressar o que eu sinto e o que eu falo. Eu agradeço você por existir e eu agora te deixo ir. Porque entendo que aprendi hoje um outro recurso, que eu não preciso mais focar no medo. Eu posso focar na autoaceitação, abrindo mão do perfeccionismo. Obrigada, medo, e eu te deixo ir. E integre o medo. Faz sentido isso pra você, Val? O medo, ele é uma energia que faz parte. Mas quando a gente foca nessa energia e pensa que essa energia é um inimigo, nós passamos a lutar contra ele. Quantas vezes vocês já ouviram falar, lute contra os teus medos? Quem já ouviu falar isso? Porque vê o medo como algo, como um inimigo. O que faz a nossa sociedade comparativa dual? A gente está sempre lutando contra as coisas. A gente luta contra a doença, contra o câncer, contra a guerra, contra as ideias contrárias. O feminino lutando com o masculino, o homem com a mulher, a mãe com o filho. É uma luta diária que tá ligada ao quê? Ao ego. O ego que tem razão, que sabe tudo, que é o dono da verdade, que é o sabichão. Quando a gente ultrapassa esse ego e a gente começa a entender, calma aí, eu não sou o dono da verdade, eu tenho a minha percepção da realidade, assim como o João, a Ana tem o dela, cada um de vocês tem, né, o seu. Então a gente tá aqui, né, todo mundo aprendendo juntos, né? Então a gente sai do pilar do ego, se conecta com algo maior que o ego. E aí não existiria a guerra, né, se todo mundo tivesse assim. Então a gente tem que entender que essas guerras que estão acontecendo lá fora também estão acontecendo internamente de nós. É isso que eu quero que vocês enxerguem e sintam. A guerra do inglês, a guerra do... todas as guerras internas, as nossas batalhas internas, que todos nós temos. Eu tenho as minhas, você tem as tuas. Cada um de nós aqui tem as nossas batalhas internas.
Porém, a gente pode olhar sem ser batalha. A gente pode olhar com mais leveza para as coisas, entendendo o que elas vão nos ensinar, como que a gente pode integrar e não lutar contra, né? Quando a gente começa a lutar, a gente entra num processo de estresse e de desgaste. Então, o primeiro passo é a gente aceitar para ganhar leveza. Porque quando a gente aceita, não tem mais atrito, não tem mais guerra, não tem mais conflito. Quando a gente entra em conflito e em guerra, a energia se dissipa. E é aí que a gente entra em exaustão. Porque a gente está sempre numa batalha interna. Batalha, batalha, batalha. E a vida, pessoal, não é uma batalha. Não deve ser uma batalha. Não deve ser difícil. A vida precisa ser leve. Essa história que precisa doer para aprender. A gente, quem sabe, pode pensar de uma outra forma para aprender com mais leveza, com mais diversão, com mais amorosidade. Uma das coisas que eu faço dentro da mentoria, quando as pessoas entram, é vamos conectar esse momento com um momento sagrado e de amor. Trazer amor para o processo de aprendizado, trazer amor para o crescimento, porque senão torna muito pesado, muito sofrido, né? E a gente quer que o processo seja gostoso, seja amoroso, seja fluido, seja incrível, né? Então, é isso. Então, depois, é assim que a gente reprograma, Val. A gente entende como que é o medo, a gente conversa com o medo, a gente fala com o medo, a gente aceita esse medo. E quando a gente olha pro medo, ele se diminui. Quando a gente foge do medo, ele cresce e fica um monstrão. Por que ele cresce e fica um monstrão? Porque ele quer falar com a gente, ele quer ser resolvido, ele não quer ficar ali, né? Então, quando a gente foge, ele, olha pra mim, tu não tá olhando pra mim. Quando a gente integra o medo se dissipa. Então, ao invés de lutar com o medo, a gente integra o medo e dissipa o medo, tá? Depois que a gente faz isso, o que acontece quando a gente tem um medo? Medo do julgamento do inglês, trazendo ali o exemplo. Existe uma crença que está por trás do medo. Essa crença, ela tem essa estrutura neural aqui, beleza? Isso aqui é um neurônio. O medo por trás do inglês, de não conseguir falar o inglês, é o medo de... Talvez, Val, eu não sei, tu vai ter que encontrar aí, mas vamos supor que seja o medo eu não sou o suficiente. Eu tenho medo que eles não me achem o suficiente, que eles me julgam que eu não sou o suficiente e que eu perca o meu emprego. Ou talvez, eles falando que eu não sou o suficiente, isso vai bater numa ferida minha lá da infância, porque eu ouvi a vida inteira, né, nessa programação desse sistema que eu não era suficiente. E vai ser muito difícil se eu ouvir isso. Então eu acabo, ela tá dizendo exatamente isso. Então a ferida por trás do medo do inglês, então essa conexão neural aqui é eu não sou o suficiente. É o medo que vai bater na comprovação de uma crença limitante, eu não sou o suficiente, que é uma ferida também. Então essa crença, ela tem essa estrutura aqui. Vamos botar uns dedinhos aqui pra gente fazer um neurônio. No momento que tu começa a dizer ao contrário, então tu levou... Quantos anos tu tem mesmo, Val? 30 e... 20 e... Aquelas, né? Eu sei que é 30 e alguma coisa. Vamos supor 30 anos, tá? Vamos supor 30 anos aqui, reforçando... Mia, vou explicar agora. Vou explicar agora como é que faz para se livrar das crenças. Então, em primeiro lugar, é identificar os medos ou as crenças, classificar quais são elas, reprogramar elas, que é a ideia de agradecer pela crença ou pelo medo e deixar ir. E depois que a gente deixa ir, a gente reprograma. Então, aqui é o neurônio que diz eu não sou o suficiente. Esse neurônio aqui, vamos fazer assim, não sou o suficiente. Ele ficou 32 anos ali, dizendo que tu não era suficiente. Ele tem um porquê de existir. Ele tem um porquê de existir que você pense que você não é o suficiente. Às vezes, você ouviu que você não era suficiente da sua mãe a vida inteira. A vida inteira a tua mãe falou isso pra ti. E por amor à mãe, pela crença oculta de concordar com a mãe, você comprova a crença da sua mãe.
e você não se torna o suficiente por uma crença oculta familiar, por uma crença da mãe, pra dizer, mãe, viu só, tu tinha razão, eu realmente não sou o suficiente. Eu vou provar pra ti aqui pro resto da minha vida que eu não sou o suficiente. E às vezes é uma crença oculta. Não sou o suficiente. 32 anos repetindo e comprovando essa crença. Daqui a um pouco tu começa a fazer novas conexões neurológicas, faz uma mentoria, lê um livro, assistiu um filme que te encorajou e rompeu essa crença. E daí tu olhou e falou assim, caramba, o que eu acreditava não é verdade, eu sou o suficiente. E aí tu estabelece uma outra conexão neural, que é essa daqui. Eu sou o suficiente. E aí o teu cérebro começa a fazer assim, ó, pá, 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 pá. Começa a desmoronar um monte de coisa. 32 anos com uma crença, eu não sou o suficiente. 5 segundos para uma crença, sou o suficiente. Qual dessas que vocês acham que vai ganhar? Aqui ficou 32 anos dizendo que não era suficiente? Ou a nova crença potencializadora, eu sou o suficiente? Qual que ganha? Ganha a 32 anos. Então, o que a gente precisa fazer? Uma crença, ela é construída por repetição, porque o cérebro aprende por repetição e emoção. Então, o que a gente precisa fazer é repetir o contrário, as much as you can. Repetir o contrário. Eu sou suficiente, eu sou suficiente, eu sou suficiente. Porque é que nem quando tu vai na academia. Vai na academia, tu quer malhar, a barriga tanquinho lá, tu precisa malhar, 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 malhar. Parou de malhar, acontece o quê? Volta a barriga mais flácida. Então, os nossos neurônios, a gente tem que entender que a gente pode treinar eles também. Existe treino mental. Eu treino os meus neurônios muito mais até que eu treino meu corpo. Eu treino a minha mente todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu treino a minha mente. Eu treino a minha mente quando eu penso, eu observo o pensamento, falo, isso não faz sentido, sai pra lá, esse pensamento não me pertence, né? E já começa a pensar o contrário. Pra quê? Pra me puxar pra ter resultados melhores, tá? Então, como que você faz a quarta etapa? Identificou os medos, classificou quais são, reprogramou. Quarta etapa, repetir, 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 até esse novo neurônio se torne uma verdade. E aquele morra, seja enterrado para sempre. Faz sentido para vocês? Hoje falamos das 4 etapas de como superar os seus medos de empreender. Medos que estão conscientes, medos que estão no nível inconsciente. E a maioria dos medos não são conscientes. Então, se você acha que não tem medo e se você acha que por não tá trabalhando com o que ama, não tá tendo o negócio que você deseja e não tá conseguindo fazer as coisas em prol do seu crescimento e prosperidade, saiba que tem medos inconscientes, saiba que tem crenças limitantes, saiba que tem agentes sabotadores agindo inconscientemente, ou seja, você não tem consciência, mas você não consegue alinhar as suas atitudes, as suas ações, porque existem coisas inconscientes. Então, precisamos expandir essa consciência, pegar essas pedras no meio do caminho, transmutá-las e aí sim chegar lá, tá? Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida. Eu amei a participação de cada uma de vocês. Quero aqui, antes de finalizar a live, pedir uma colaboração para 2 colegas aqui da Austrália que passaram por uma situação bem difícil de alagamento aqui em Gold Coast. E como vocês sabem, eu tô morando aqui em Gold Coast, senti no coração de ajudá-los. Cláudia Ortiz e Lucas Márcio, da Brazo Snack Shack. Eles perderam muitas coisas no alagamento, tendo um prejuízo de $15 mil. E eu tô pedindo ajuda para toda a comunidade, para quem puder depositar na conta deles, o que puder de quantia. Eles têm um GoFund, que eu vou deixar o link na live e vou deixar o link nos stories também. Então, se você puder de ajudar de alguma forma, ou seguir eles lá no Brazos, com 2 Es, Brazo, com 2 Es, Snack Shack, com CH no final, SHACH, tá? Vou deixar, conto com a contribuição de vocês, um like. Se você mora em Gold Coast, quem sabe pode encomendar salgadinhos.
eu não conheço pessoalmente, mas ouvi da comunidade que são pessoas extremamente queridas, solícitas, ajudam todo mundo. Então, morando fora do país e passar por uma situação dessas, né, pessoal, é nesse momento que a gente tem que se unir, se ajudar e somar esforços. Tá bom? A Mia tá falando que foi maravilhoso, que bom, eu amei também vocês. Quem sentir de falar comigo, me chama um direct, dizer o que achou da live. Se quiser saber mais como funciona o meu trabalho, pode agendar um encontro estratégico comigo de 1 hora, né? Às vezes assim, mas eu não sei se mentoria é pra mim, se não é pra mim. Vem só pro encontro estratégico, só pra um bate-papo, né? Que aí você vai saber se é pra você, se não é pra você, se é o seu momento ou não. Mas eu tenho certeza absoluta de imediato que 1 hora comigo, se você vai fazer assim, ó, e já vai ter muitas respostas e muitas coisas que você procuram, tá? Hoje eu recebi um feedback de uma mentorada minha, ela falou assim, Jana, incrível, eu expandi muito a minha linha de pensamento, eu expandi a área de conhecimento, eu tô olhando mais amplo, eu não foco mais no problema, eu foco na solução. Então, assim, né, é muita transformação que traz todo esse conhecimento aqui que eu compartilho, né? Eu não sei se vocês sabem, mas foram 24 anos aí estudando autodesenvolvimento, estudando neurociência, estudando tudo que vocês podem imaginar, mais ainda a espiritualidade, né? Que graças a Deus é uma coisa que me acompanha todos os dias e me ajuda aí a fazer essa ligação, essa integração desse todo, sem exclusões, né? E para que a gente consiga aí viver a vida que a gente merece, né? Porque acho que isso é o que me trouxe a espiritualidade. Entender que nós somos luz e que nós somos merecedoras e merecedores de receber o melhor que a gente puder. Que a gente não tá aqui pra experienciar a dor, mas que a dor nada mais é do que um sinalizador pra nos mostrar o caminho do amor. Pra nos mostrar que a gente tá na direção errada quando a gente tem dor. Que a gente precisa mudar a rota, aprender algo, deixar a dor e seguir em direção à energia do amor. Que é a energia que une tudo e todos. Tá bom? Valéria tá dizendo foi demais, obrigada mais uma vez pelas palavras e insights, tá maravilhosa. Eu que agradeço, Val, muito obrigada por me acompanhar e sempre pelo carinho aí comigo. Eu fico muito feliz que tu tá aqui e eu tenho certeza absoluta que a gente ainda vai fazer um trabalho juntas, né? Tá bom? Marcelo, meu amigão do Brasil, querido demais, amigaço. Que legal que tu tá aqui, Marcelo. Manda um beijo aí pra todo mundo. Espero que esteja todo mundo bem aí pra ti. Tami, gratidão. Continuem acompanhando. Se puderem compartilhar essa live com as amigas de vocês ou marcarem elas. E deixa lá qual é o teu aprendizado. Eu vou deixar ela live. Escreve pra mim, é muito importante eu saber teu feedback, a parte que mais te tocou, tá bom? Vou deixar vocês irem. Beijo grande, carinhoso. E essa live vai pro YouTube também, tá? Tem lá o meu YouTube, canal do YouTube. Beijo, galera. Beijo grande pra todo mundo. Tchau, tchau.